Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez às nossas lives, sempre trazendo temas relacionados a LGPD, gestão de riscos, cybersecurity, melhores práticas. E hoje a nossa live vai ser específica sobre gestão de riscos, um tema que está bem quente nesse momento. Eu vou iniciar a sequência das apresentações, né? Nós vamos iniciar com o Eduardo Poggi, falando sobre gestão de riscos corporativos. Em seguida, o Cássio Ramos falará sobre gestão de riscos e vulnerabilidade em segurança cibernética, cybersecurity. Eu falo, então, um pouquinho sobre a questão do gestão quantitativa de riscos, né? E o Fernando Neri fecha, então, essa nossa sequência de lives, especificamente sobre gestão de riscos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, sem mais delongas, mais uma vez, bem-vindo a todos. O nosso chat está aberto para que vocês coloquem as suas sugestões. A live está sendo gravada, ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube, que eu já convido vocês para acessarem depois. Inclusive, temos mais de 100 gravações de lives, vídeos sobre os mais variados temas. E a qualquer tempo vocês podem, então, utilizarem aí o nosso chat para encaminhar dúvidas, sugestões e perguntas. Vou passar, então, para o Eduardo Poggi. No final, então, das 4 apresentações, nós voltaremos todos para responder dúvidas e questionamentos de vocês, tá bom? Poggi, está com a palavra aí. Bom dia. Bom, meu nome é Eduardo Poggi, acho que algumas pessoas já me conhecem. Hoje eu sou responsável pelo portfólio de produtos de gestão de riscos em cloud, fora de cloud, e também tenho o chapéu de ser o Security Officer da Módulo. Tá? Nesses últimos 3 anos, a gente aprimorou e melhorou todas as ofertas de gestão de riscos, até alinhado aí com o que o Cássio vai falar, que é o processo de riscos cibernéticos, como é que é essa integração. Acho que o Cássio vai falar um pouquinho disso. Mas o foco aqui é a gente falar um pouquinho de gestão de riscos corporativos, quais são os principais desafios e que tipo de soluções são são a melhor prática para que a gente atenda a isso. Então, basicamente, né? Deixa eu clicar aqui. Basicamente, eu sempre começo as minhas apresentações com uma provocação, né? Uma provocação que eu acho que todos uma pergunta, uma dúvida, né? Para que todos entendam o que vai ser falado nesse processo, o que vai ser falado responde a essa provocação. Então, a provocação é como é que eu garanto essa transparência contínua do processo de gestão de riscos dentro da sua empresa, tá? Falando de um processo de gestão de risco geral, então a gente vai ver dentro desses próximos slides como funciona esse processo de gestão de riscos, os principais desafios que a gente tem de implantar isso dentro da organização e de que forma a gente traz as soluções para que a gente atenda esses desafios. Basicamente, né, só trazendo aí um conceito da mentalidade de risco, né, que é o conceito de risk-based thinking, o processo de implementação da gestão de riscos de acordo com a ISO 31000, faltou até botar a fonte, tá? Ele envolve um processo de implementação daquele processo de gestão de riscos, que é o processo definido na ISO 31000, em cada um dos processos da sua organização. Ou seja, eu vou precisar fazer aquele Risk Management Process, de tanto definir o escopo, contexto, identificação, análise, avaliação e tratamento, dentro de cada areazinha da empresa, e vocês podem já identificar, dependendo do tamanho da empresa de vocês, isso pode crescer assustadoramente a quantidade e o volume de informações que vocês devem gerenciar e mais, passar esse conhecimento e esses riscos para, vamos dizer assim, a área de governança e permitir que todo o processo, a terceira linha de gestão, que eu vou falar mais adiante, que é a auditoria, consulte essas informações e identifique se esse processo está adequado. Então, o desafio é muito grande. Como é que eu vou conseguir fazer com que cada área, cada processo promova o seu processo de gestão de risco, cada área tem um gestor, né? Cada área tem um gerente que precisa adotar essa mentalidade de risco, implantar um processo para que ele possa tomar uma decisão correta, atingindo o objetivo que lhe é designado dentro da organização. Então, essa figura resume esse processo todo, ou seja, cada gerente precisa aplicar o processo de gestão de risco para que tome uma decisão acertada para ou atingir mais rapidamente seu objetivo ou evitar que seu objetivo seja afetado.
Então, basicamente, é adotado que um processo de gestão de risco, que é o conceito da ISO 31001, né, que o risco é o efeito da incerteza nos seus objetivos. Então, tem que ser identificado a fonte de risco, o risco, a consequência, o efeito, o objetivo tem que estar claro, para que haja uma identificação clara de que risco tem a probabilidade e que impacto vai ser gerado no seu objetivo. E isso é fundamental, olhando aí no microcosmo, né? Cada célulazinha, cada processo, cada atividade tem um objetivo a ser atingido e cada atividade precisa ter, vamos dizer assim, um processo de decisão para evitar que o risco seja atingido. Tá? As melhores práticas, elas adotam um modelo de 3 linhas de gestão, né? Então, você tem, dentre os perfis ou as pessoas que interagem dentro do processo das 3 linhas de gestão, nós temos a primeira e a segunda linha, que são focadas em fazer o processo de gestão de risco dentro das organizações, seja a primeira linha, como o Risk Owner, aquela pessoa daquela célula, quanto a pessoa da segunda linha que precisa ter uma expertise para estruturar o processo e passar esse processo para a primeira linha para que todos consigam padronizar e passar a informação para o corpo administrativo ou para a governança da empresa. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter auditoria monitorando e observando essas informações para que ele possa dar um reporte independente também se o processo está sendo adequado dentro da organização. Tá? Então, isso é muito importante porque essas 3 linhas de gestão são as 3 linhas que devem estar implantadas dentro da sua organização para que você execute um processo de gestão de riscos. E quais são esses principais desafios? Né? Olhando essa quantidade de pessoas, quantidade de pontos, de células que precisam ter o processo de gestão de risco implantado, os principais desafios é o quê? Como eu vou centralizar essa gestão, né? Como eu vou proteger essa informação? Informação de risco, ela pressupõe que você tem causas e consequências, e essas causas podem ser falta de controles, que são informações protegidas. Qualquer um explorando essa falta de controle pode provocar uma ocorrência, um incidente, que eu vou falar mais na frente, que são os 3 pilares da gestão de risco. Então, manter esses registros, ter os indicadores de monitoramento, não só de riscos, mas também de controles e de perdas, de ocorrências, ter a transparência de que o que está sendo passado para cima é o que efetivamente está acontecendo e o que o auditor está vendo é o que efetivamente está acontecendo. Por isso, eu demando também um controle de acesso para que essas informações sejam visualizadas apenas para aquelas partes envolvidas ou partes interessadas que precisam ter acesso. Os canais de alerta precisam estar implantados, ou seja, quando surgir um risco que é inaceitável, como é que você vai alertar para cima e para as pessoas envolvidas, relatórios automatizados, porque com essa quantidade de informação a gente precisa ter uma automatização adequada e o controle dessas informações que estão sendo colocadas dentro do modelo para que a empresa, com um ente único, possa ter compreensão e entendimento da sua gestão de riscos, como está e quais são os principais riscos. Tá? Eu diria, esse aqui é um resumo que anteontem, eu pensei de anteontem para hoje, eu vi o que eu posso falar para as pessoas que seria um resumo principal dos processos de gestão de risco corporativo. Então, eu diria que seria um processo de identificação de riscos, os controles que vão mitigar e reduzir esses riscos e as perdas, o registro das perdas. Por que o registro das perdas? Porque o registro das perdas retroalimenta o risco, ou seja, risco que você pensou, que você não pensou ainda, ele se materializou numa perda, ele tem que voltar a ser um risco para identificar os controles, para que isso tudo seja implantado. Ou seja, eu preciso ter em cada microcosmo daquele um conceito de entendimento de quais são os riscos, de quais são os controles e quais são as perdas que podem ser provocadas. E aí eu diria não só as perdas pontuais ali dentro daquela célula, mas também as perdas decorrentes, as magnitudes de perdas consequentes, ou seja, além de paralisar um processo, por exemplo, um risco de paralisação de uma atividade ou de um processo, podem ter perdas secundárias, e aí a gente fala o conceito aí do risk chain, ou seja, cadeia de risco pode levar até uma multa milionária para a organização, e essa compreensão desse risco, ela é dinâmica, ela é constante e dinâmica,
que a gente precisa ter. Então, basicamente, eu preciso entender os meus riscos, entender os controles e entender as perdas que podem acontecer, incidentes e assim por diante. Dentro da solução da Módulo, a gente tem o nosso sistema que é o Enterprise Manager, que ele busca incorporar o processo, as pessoas, os acessos e os riscos dentro, respeitando o conceito das 3 linhas de gestão. Então, nós temos o corpo administrativo acima, onde você pode criar papéis, perfis na organização, e você tem tanto o Risk Owner como o grupo de gestão de riscos corporativos e compliance, que é a segunda linha, que vai falar de controles internos, vai falar de talvez um catálogo geral de riscos que possam ser consultados, assim por diante, e a auditoria interna que acessa esse modelo, tá? Orientando tanto para o corpo administrativo ou orientando nas suas auditorias, até porque a gente sabe que a auditoria hoje ela trabalha com um conceito de riscos, depois identificação de controles e avaliação desses controles propriamente dito. Por isso que eu falei que o tripé é tripé, risco, controle e perda. Tá? Então, esses 3 pontos vão ser atendidos dentro do Enterprise Manager, onde a gente tem todos esses perfis e todas as pessoas cadastradas com os seus controles de acessos definidos. Então, indo diretamente aqui para o Enterprise Manager, a gente tem um módulo de risco operacional, onde a gente segue e adota o modelo da ISO 31000, que é escopo, contexto, critério, processo de avaliação de risco, tratamento, registro de ocorrências e perdas, e todo o processo de registro e relato com o controle de acesso implantado dentro de uma solução única, onde tanto o microcosmo quanto as pessoas de gestão da organização vão poder visualizar os riscos, ou visualizar as ações, visualizar todas as informações com a devida transparência. Tá? Então, basicamente, uma solução SaaS integrada com o seu modelo de diretório, de credenciais, diretório de pessoas, e com toda a segurança que é peculiar à Módulo. Tá? Então, a gente tem esse modelo de implantação. Eu vou só passar bem rápido para vocês entenderem como é que ele funciona. Tá? Então, basicamente, no contexto, a gente permite construir uma cadeia de valor, e essa cadeia de valor, a gente tem incorporado nela um conceito de pontuação de criticidade dessa cadeia de valor devido a alguns critérios. Isso pode ser parametrizado com alguns critérios e a gente identifica quais são os processos mais críticos ou mais que possuem mais criticidade em relação a impactos que precisam ter riscos identificados. Tanto o processo, subprocesso, macroprocesso, todo o processo e gestão. E aqui eu posso, a partir daqui, de cada processinho, vejam aquela figura que eu coloquei no início, eu consigo criar riscos dentro de cada nível do processo, do subprocesso e assim por diante. Tá? Uma vez categorizado o risco, conforme eu falei, eu tenho todos os tipos de riscos categorizados, cadastrados dentro do ambiente, tanto com a sua medida qualitativa quanto com a sua medida quantitativa. Tá? E você pode visualizar, quem pode visualizar isso? Aí que eu falo do controle de acesso. Apenas os risk owners ou os envolvidos no risco vão ver os seus riscos. Se for por segunda linha de gestão, as pessoas que estão na segunda linha vão ver todos os riscos da organização, porque eles precisam disso para dar andamento. Isso me permite também ter uma significância do risco e eu posso criar um plano de ação para tratar aquele risco de forma que eu aumente os controles, ou crie os controles, ou melhore os controles existentes. Tá? Conforme eu falei, todo o nosso risco ele pode ser feito de forma qualitativa e forma quantitativa, com as faixas, chamamos de parametrizáveis para cada um de vocês. É uma solução SaaS, independente, que vocês podem parametrizar. E assim eu consigo construir a matriz de risco, né? Toda a matriz de risco, e eu posso, conforme eu falei, visualizar a matriz por unidades, talvez por processos, por subprocessos, e para cada área. Ou seja, eu consigo ver o todo e eu consigo ver o específico de forma dinâmica dentro da minha empresa com um controle de acesso adequado. Além disso, eu consigo também ter uns painéis de monitoramento de planos de ação. Vejam, quando eu estou falando um painel de monitoramento de plano de ação, eu estou falando do plano de ação com visibilidade e transparência para toda a organização que tem acesso, claro, e para
aquelas pessoas que são os risquinhaulas que vão ver os planos de ação dos seus riscos e qual é o andamento, se está atrasado, se está adiantado, o que foi feito. Tá? Então, assim eu consigo ter uma visualização de quantas ações estão em andamento, concluídas e assim por diante. Tá? Claro que eu também tenho uma lista geral de controles, que um controle pode estar associado a mais de um risco, ou seja, um controle de acesso na sua organização reduz risco de roubo em todas as áreas, se isso for um risco, vamos dizer assim, muito alto. Mas eu consigo visualizar de forma integrada todos os controles da organização num lugar único, com a possibilidade, inclusive, aqui não está vendo aqui, de criar um plano de ação para aquele controle. Caso o plano de ação ou uma avaliação do controle tenha sido ineficaz, eu posso criar um plano de ação de observação, de atualização, de melhoria daquele controle. Então, aqui é um processo também de autoavaliação de controles, ou seja, eu tenho cada controle, eu posso ter um processo de autoavaliação ou de teste, e aqui, se ele é efetivo, se ele não é efetivo, eu consigo monitorar a quantidade de visualizar aqui para cada controle o que já foi feito, o que não foi feito. Isso é registrado no sistema, permitindo, inclusive, que a auditoria visualize essas informações referentes a todos os controles. Quando a gente fala de perda, a gente consegue criar uma perda, ou seja, uma perda definida no sistema, né, o valor da perda, aí é compatível com todos os requisitos do Banco Central para um registro de perda, com as classificações, com os níveis e subníveis. Tá? Então, é importante que a gente consegue visualizar no sistema uma perda, né? Uma perda, eu consigo visualizar se teve uma recuperação daquela perda, já tem o valor do saldo, e o plano de ação para o tratamento daquela perda dentro de uma forma integrada, única dentro do sistema. Tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo cadastrar uma perda, que é um roubo de laptop, tá? Laptop é bem antigo, né? O roubo de notebook, tá? E se ele é uma fraude interna, o que ele é, com a classificação, o valor. Então, o sistema permite associar, né, ao risco ou um ou mais riscos. Tá? E o sistema também traz as classificações de perda, então as classificações, para quem trabalha na área bancária conhece a classificação do Banco Central, de fraude interna, fraude externa. Então, todas as perdas elas estão classificadas no último subnível, são 77 subníveis, e a gente consegue registrar e dar visibilidade, ou seja, essa perda veio da contabilidade, que foi efetivamente registrada, e eu tenho o conceito de apresentação. Com isso, eu consigo produzir um gráfico, esses gráficos são dinâmicos, tá? De perdas por mês e ano, perdas por tipo de perda, tá? Permitindo que os executivos da empresa acompanhem esses registros de perda. E, voltando aqui um pouquinho, observem que para cada tipo de perda eu posso definir um máximo anual e um máximo mensal, permitindo que eu possa visualizar se aquela perda ultrapassou o limite definido no apetite de risco de todas as organizações. Então, eu tenho aqui, eu não vou conseguir mostrar mais, porque não está no slide, mas eu tenho um gráfico que me diz assim, ó, esse mês foi tanto, o máximo era tanto e quanto que passou. Tá? Com isso, eu consigo também, né, a partir dessas informações todas incorporadas dentro do sistema, eu consigo produzir painéis dinâmicos, essa é uma característica de uma aplicação integrada e transparente, que me produzem a informação de quanto eu teria, por exemplo, de cada risco, quanto que deu de cada perda. Vou só tomar a liberdade de pegar esse painel e mostrar aqui online para vocês, onde eu consigo visualizar aqui, por exemplo, eu tenho um risco ou tenho uma perda. Se eu clicar aqui, ó, na perda, eu sei que risco essa perda está associada e que ações estão associadas a essa perda. Então, todos os painéis no sistema são painéis dinâmicos. Esse aqui, por exemplo, falta de retorno de investimento, por exemplo, tem 2 perdas e tem aqui as ações relacionadas, tá? Relacionadas a essas 2 perdas, tá? E você consegue monitorar e ter a visão atualizada de todas as informações que estão dentro do seu ambiente, do teu sistema, tá? Então, voltando aqui, deixa eu aprender a fazer aqui bonitinho, tá? Do teu sistema. Com isso, eu já vou para encerrar, né? Eu consigo produzir relatórios automatizados e é importante que quando a gente cada vez mais começa a ter as informações online, os relatórios automatizados são relatórios que vão
cumprir uma obrigação. Preciso que o Banco Central, preciso fornecer um relatório do Banco Central do status dos riscos, das perdas. Então, você pega um relatório e emite, mas as informações estão integradas. Mas normalmente, você não vai usar mais. Ou seja, com essa atualização tecnológica, as informações são trabalhadas muito mais online, sendo os relatórios só uma evidência que aquilo está sendo feito naquele período. Tá? Então, resumindo, né, aí eu vou fechar, acho que já passei bastante. Resumindo o que eu tinha para falar, eu sempre faço um call to action, né? O que a gente espera, o que eu recomendo que seja feito? Primeiro, conheça o seu contexto, oriente todos os executivos e todos os gestores para conhecerem o seu contexto de risco, o seu ambiente, tá? Identifique os riscos e as ações que têm que ser tratadas, defina os controles, tá? Defina esses controles para que vocês possam monitorar esses controles adequadamente para evitar que o risco ocorra e trate as perdas e retroalimente o risco. É claro que uma ocorrência é o feedback daquilo que está ocorrendo ou que não está ocorrendo adequadamente na sua empresa. E, por final, claro, tem um sistema automatizado para ter essa agilidade e controle. Não adianta trabalhar com planilha, fazer planilha para cá, planilha para lá, que você pode perder o controle de acesso, perder a transparência, os dados podem se perder no meio dessa transação. E aí eu deixo esse call to action para vocês e agradeço aí a participação de todos e passo aí para o próximo, Alberto. Bom dia a todos. Eu me chamo Cássio Ramos e hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos, mas com foco em gestão contínua de vulnerabilidades em tecnologia da informação, em ativos de TI. Eu sou o líder do time de serviços da Módulo e a gente tem trabalhado muito com esse tipo de projetos, visando uma gestão contínua, tendo o risco como abordagem, mas tratando muito das vulnerabilidades e suas métricas de risco. Então, nós vamos falar um pouquinho de frameworks, né? O SIS, que é o framework que a gente se baseia para trabalhar no nosso software, então a gente tem uma solução que automatiza isso. Vamos falar também um pouquinho dos grupos de implementação do SIS rápido e a efetiva gestão contínua de vulnerabilidades. E aqui é importante porque a gestão contínua ela pressupõe um processo que roda continuamente. E muitas instituições, muitas empresas têm como prática as análises de vulnerabilidade. A análise de vulnerabilidade é importante, mas não é suficiente para que a gente consiga ter uma gestão contínua de vulnerabilidades, entendendo aquilo que a gente verificou de vulnerabilidades, as remediações, os reportes, os relatórios e assim por diante. E como é que a gente faz para automatizar isso, né? Então, o primeiro ponto, a gente trabalha sempre com uma abordagem das melhores referências de mercado, os melhores frameworks, né? Então, todo o nosso trabalho ele tem como, vamos dizer, início a norma de riscos, né? A ISO 31000. Da norma de riscos, nós temos também as normas que tratam o risco com maior especialização, né? A especialização aqui no caso da 27001 de tecnologia da informação, de segurança da informação, desculpe, e aqui do NIST mais aprofundando a segurança cibernética, e aqui os frameworks de controles que apoiam esses frameworks, são frameworks de gestão de segurança da informação, de programas de segurança da informação. E esse framework aqui, o SIS, que está na sua versão 8, é o que nós costumamos trabalhar mais com os clientes. Por quê? Porque é um framework simples e é um framework muito efetivo, porque ele prescreve as ações que devem ser tomadas em cada um desses controles. Então, observe, nós temos 18 controles a serem implantados dentro de uma corporação e esses controles, eles dependem um do outro. Então, não faz muito sentido, por exemplo, a gente ter uma gestão de vulnerabilidades se a gente não tem um inventário do nosso hardware, se a gente não tem um inventário do software. Então, esses controles precisam ser implementados de forma sequencial para que eles sejam, vamos dizer, efetivamente implementados na instituição. E o que é o SIS, né? Ele é um instituto sem fins lucrativos,
é um instituto de comunidade que visa ser referência global em segurança cibernética. Qualquer um de nós pode se associar, pode opinar. A gente teve diversas alterações aí feitas por consultores da própria Módulo, que sugeriram melhorias, e essas melhorias foram acatadas. A Módulo traduziu o CIS, eu acho que o Alberto deve abordar isso, e a missão é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética, ou seja, é a comunidade trabalhando para que a gente tenha as melhores práticas publicadas. E aí aqui, ó, esse é o controle que a gente vai tratar, né? Que é gestão contínua de vulnerabilidades. Claro que tem dependência em todos, mas vamos observar que existe uma forte dependência entre a gente ter um inventário, saber qual é o nosso parque, o que a gente tem em termos de hardware do parque, e o inventário de software. Porque, na prática, essas vulnerabilidades elas têm relação com o hardware que a gente tem e o software que está lá dentro. E aqui, nesses controles, existem, por exemplo, premissas de que o software não é simplesmente inventariado, ele é controlado. E o que é controlar o software? É definir o que pode e o que não pode. Quanto mais padronizado está um parque em termos de software, menor o trabalho de gestão contínua de vulnerabilidades. Então, nós vamos falar do controle 7, mas ele tem demandas anteriores que têm que ser atendidas para que ele se torne um controle simples de ser implementado, ou mais simples de ser implementado. Sem esse controle anterior, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Como é que o CIS trabalha? Ele trabalha com grupos de implementação. Então, aqui é o grupo, vamos dizer, para manter a higiene, né? Então, aqui a gente está falando sobre o controle de gestão contínua de vulnerabilidades. E aqui nós temos as medidas de segurança. Medidas de segurança são os subcontroles que têm que ser aplicados para que a gestão contínua de vulnerabilidades seja efetiva. São chamados de safeguards ou medidas de segurança. Então, nós temos o grupo 1, que implementa menos medidas de segurança, o grupo 2, que implementa um pouquinho mais de medidas de segurança, e o grupo 3, que implementa todas as medidas de segurança, por exemplo, desse controle. De forma que o CIS define que as empresas com pouca maturidade de segurança devem trabalhar para implementar o grupo 1. As empresas que têm mais maturidade devem trabalhar para implementar o grupo 2, quando o grupo 1 estiver completo. E as empresas que têm uma maturidade maior ainda devem implementar todos os subcontroles ou medidas de segurança. E aqui vocês podem observar o seguinte, olha, para uma empresa que quer chegar no grupo 1, ela tem que implementar somente as quatro primeiras medidas de segurança. Uma empresa que quer uma maturidade maior, ela já tem que implementar todas. E nesse caso da gestão de vulnerabilidades, o grupo 2 é igual ao grupo 3, mas isso não é uma regra para outros controles. E quais são essas medidas aqui? Primeiro, tem que ter um processo de gerenciamento estabelecido, o quê? Formalizado, definido, com responsáveis, com papéis, escrito e cumprido dentro da instituição. Tem também que ter um processo de remediação. Então, a gestão de vulnerabilidades, o gerenciamento de vulnerabilidades é importante, mas o processo de remediação também. Gerenciamento de patches para sistemas operacionais. E aqui ele define de forma um pouco mais específica que deve ser feito, no mínimo, mensalmente, essa gestão automática. A gestão automática de patches nos aplicativos também deve ser feita de forma automática e mensal, no mínimo mensal. E as varreduras de vulnerabilidade nos ativos internos deve ser feita num período trimestral, no mínimo. E as varreduras executadas em ativos expostos externamente, na DMZ, por exemplo, ela deve ser feita com periodicidade mensal. Isso é importante, a diferença dessas janelas de execução, porque quando a gente traçar planos de ação, esses planos de ação são diferentes. Por quê? Porque existem demandas no tempo diferentes para tratamento de vulnerabilidade. Vulnerabilidades que estão em ativos expostos precisam ser tratadas mais rápido. Vulnerabilidades que estão em ativos internos
podem ser tratadas de forma um pouco mais lenta. E as vulnerabilidades encontradas devem ser remediadas. Bom, como é que a gente trata isso nos nossos projetos? A gente tem um software que faz a gestão contínua de vulnerabilidades. Esse software, ele tem outros módulos, mas esse é um dos módulos, que é o Security Manager. Então, aqui nós temos todo o processo gerenciado para que, ao final, a gente tenha uma efetiva gestão. Esse processo é cíclico, esse processo é reportado através de indicadores e relatórios para a alta administração, e a gente tem isso tudo numa única tela. Aqui a gente faz o inventário desses ativos que vão ser gerenciados, as vulnerabilidades desses ativos vão ser gerenciadas. Esse inventário ele pode ser feito de forma semi-automatizada, até com uma ferramenta de análise de vulnerabilidades de mercado. Então, a gente escaneia o parque, traz essas informações e sobe esse inventário para a ferramenta, de forma que não há necessidade de cadastrar o inventário de forma manual. Não existe uma integração, existe um scanner que traz esses inventários e a gente sobe os inventários de forma automática para a ferramenta. Essa integração permite que o inventário seja populado na ferramenta e depois, através de tarefas também de integração, a gente processa as vulnerabilidades e associa essas vulnerabilidades aos ativos que foram inventariados, de forma que os ativos vão ter suas vulnerabilidades associadas a ele. Isso acontece através de ferramenta, né, o ferramental da análise, com a gente subindo essas informações para a ferramenta por meio de arquivos no formato XML. Com o inventário e a análise processada dentro da ferramenta, nós vamos para a fase avaliar. Percebam, isso aqui é exatamente o que está preconizado, tanto na ISO 31000 quanto na ISO 27005. Então, a gente segue o fluxo do framework mãe para fazer o processo de inventariar, analisar, avaliar e tratar. Nessa fase aqui, em que a gente já tem o inventário e a gente já fez a análise e subiu essa análise processada para a ferramenta, chega a hora de avaliar. O que é o processo de avaliar? É a tomada de decisão. Se aquela vulnerabilidade vai ser aceita ou se ela vai ser tratada. Se a gente entende que, de acordo com as métricas de risco, a vulnerabilidade deve ser tratada, ela vai para a fase de tratamento, seguindo um workflow de tratamento, por exemplo, por equipes, por responsáveis, que é uma ferramenta de workflow que também está incorporado na nossa ferramenta. E se a vulnerabilidade vai ser aceita, a gente vai justificar de acordo com os critérios que foram estabelecidos no processo. Por exemplo, o processo pode dizer que só as vulnerabilidades altas e muito altas devem ser tratadas, as outras podem ser aceitas, porque a gente nunca consegue tratar todas, então a priorização é muito importante. Na fase de tratamento, ou seja, agora as vulnerabilidades foram definidas que deveriam ser tratadas. Aqui a gente estabelece os planos de ação. E os planos de ação, eles são controlados em dashboards. Esses que são relatórios vivos, relatórios dinâmicos. Nesse caso aqui, está ilustrado como a gente está com 4 planos de ação, e nesses 4 planos de ação ao todo nós temos 64 vulnerabilidades distribuídas por essas criticidades aqui. E aqui também vamos dizer, pela relevância dos ativos que estão com essas vulnerabilidades. Então, percebam, os planos de ação, eles podem ser diferentes porque a definição de tratamento, ela tem premissas diferentes. Então, eu posso estar criando e tratando um plano de ação para ativos expostos externamente, um plano de ação para ativos internos da organização e outro plano de ação para outros ativos, por exemplo, no ambiente de PCI da instituição. Cada plano de ação ele é especializado naquele tipo de ativo que ele está tratando e que tem uma janela de tempo para corrigir essas vulnerabilidades, e isso está estabelecido dentro de um processo, tanto de gestão como de remediação das vulnerabilidades.
E a comparação, né? Aqui é que está o grande segredo. Não é uma análise de vulnerabilidade simples e que a gente efetua depois do tratamento. A gente vai fazer uma análise de vulnerabilidade, vai fazer todos os tratamentos necessários, depois a gente vai fazer uma outra análise de vulnerabilidade, que é o reteste. A partir do reteste, nós temos, então, a comparação. Na comparação, por exemplo, nós vamos identificar que existem novas vulnerabilidades. Elas não apareceram no primeiro teste e apareceram no segundo. Existem vulnerabilidades que foram tratadas, porque elas apareceram no primeiro teste e não apareceram no segundo. E existem vulnerabilidades reincidentes, porque elas apareceram no primeiro teste e apareceram no segundo teste. E aqui ainda tem uma especialização que algumas podem ter sido reportadas como tratadas, mas que, na verdade, não foram efetivamente tratadas. Então, a gente tem esses indicadores aqui, que são indicadores que podem ser mostrados, então, para a liderança. Além do histórico de vulnerabilidade de um ativo. Então, o histórico nos mostra, na linha do tempo, como aquele ativo está em termos de vulnerabilidade, se aumentou, se diminuiu, se manteve constante, se as vulnerabilidades foram tratadas, e isso pode seguir uma linha de tempo bastante grande. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Passo a palavra para o Alberto. Vou falar um pouquinho sobre gestão quantitativa de riscos. Esse é um tema bastante importante, que nesse momento tem sido aí um tema recorrente nas principais comunidades de gestão de riscos, seja gestão de riscos cibernéticos, famoso CRQ, né, Cyber Risk Quantification, também na questão de riscos corporativos, né, alguns tipos de riscos já têm uma tradição de utilizarem métodos quantitativos, né? Talvez aí na área de segurança da informação, compliance, o pessoal usa mais o qualitativo, mas esse tema de riscos quantitativos tem sido cada vez mais a tônica, né? E a ideia geral em relação a essa discussão sobre riscos quantitativos é, de fato, a gente conseguir atender alguns desafios da comunidade, né? Que é como, de fato, quantificar e avaliar os riscos. Eu vi que o Gilberto já encaminhou uma dúvida aí pelo chat, que é sobre a questão de como utilizar critérios para selecionar métodos de classificação de riscos ou de avaliação de riscos. Vamos abordar um pouco esse tema, né? Já, de novo, reforço com vocês, fiquem à vontade para encaminhar pelo chat suas dúvidas, perguntas, outros desafios que vocês encontram no dia a dia de vocês em relação ao tema gestão de riscos, que nós responderemos todos aí ao final, né? E dentro da comunidade de segurança, né, recentemente nós tivemos o lançamento da ISO 27001, versão nova, já tínhamos lançado a 27002 em fevereiro, as melhores práticas, né? E agora, recentemente, a 27005, segurança da informação, gestão de riscos, né? Então, assim, o tema de normativos de segurança, eles estão no momento, e existe, de fato, esse desafio dos profissionais e da comunidade, que é identificar como selecionar os melhores controles, né? Ou como priorizar o investimento nesses controles, ou até mais, muitas vezes, como justificar esses investimentos. E gestão de riscos quantitativos não deixa de ser uma resposta nesse sentido. Eu tenho usado em algumas apresentações essa ideia de que nós já nascemos gestão de riscos lá quando a humanidade foi criada, né? As tomadas de decisões em agir de uma certa forma, elas sempre levam em consideração esses riscos, né? Sejam ameaças por um lado e oportunidades por outro, né? Então, talvez desde a geração de Adão e Eva ali na decisão de comer ou não comer o fruto proibido ali, tem aí um envolvimento de gestão de risco nessa decisão. E ao longo do tempo isso aconteceu com toda a humanidade, e chegamos agora num estágio que eu até brinco, que depois do Homo sapiens, nós teremos agora o Homo riscus managens, né? Porque no ambiente corporativo, cada vez mais as normas, os padrões, eles exigem que essa gestão de riscos seja feita de forma sistematizada e reproduzível, né? Porque muitas vezes, dentro de uma corporação, se você executar um processo de avaliação, de análise de risco, será que se você executar ele novamente, ele vai ter os mesmos resultados? Né? Ou será que em uma outra área, produzindo uma outra avaliação, esses resultados seriam comparáveis? Então, esses são alguns desafios que nos remetem exatamente nesse momento a nós utilizarmos os modelos, as normas,
os padrões, para que a gente possa criar essa linguagem comum, né? Poder criar a utilização desses métodos, desses sistemas dentro das organizações. A norma-mãe, guarda-chuva, que é o padrão de todo profissional que lida com gestão de risco, sem dúvida, é a ISO 31000, que é uma norma bem curta, uma norma de diretrizes, uma norma que é genérica, aplicável a todas as empresas, seja uma enorme empresa multinacional ou uma pequena empresa, microempresa, né, uma pequena organização. Então, a ISO 31000, sem dúvida, é a nossa grande referência em relação à aplicação da gestão de riscos em qualquer escopo, em qualquer organização de qualquer tipo, seja governamental, entidades privadas. E, na verdade, a 31000 evoluiu. Essa semana nós tivemos a reunião internacional, ainda foi em formato online, né? A ISO ainda tem feito as reuniões internacionais em formato online, mas a próxima reunião do comitê da ISO 31000 já vai ser presencial. Então, no ano que vem, vai ser na Sérvia, e nós esperamos também estar sempre presente, né? Nós aqui representando o Brasil, através do comitê da ABNT, nós temos discutido muito ativamente todas as normas de gestão de riscos, né? E, como eu falei, não é apenas a 31000, toda a série 31000, né? Incluindo a 31010, que é uma norma que tem 46 técnicas de análise e avaliação de segurança, né? Então, já ajuda a responder um pouco a pergunta de como selecionar os critérios, né? Então, tem técnicas para como as empresas podem identificar risco, tem técnicas para analisar o risco, técnicas para avaliar o risco, técnicas para tratamento de riscos, né? Então, a 31010 ela aborda várias dessas técnicas, mais da metade delas são técnicas passíveis de utilizar em métodos quantitativos, que é o tema da nossa apresentação, né? E, especificamente, a ISO lançou recentemente um guia prático de implementação da ISO 31000. Talvez alguns de vocês não conheçam. Aqui no Brasil, nós já traduzimos o guia para português, estamos aguardando um processo burocrático da ABNT, que deve publicar em breve esse documento. Ele não sendo exatamente uma norma oficial, talvez ele não precise ir para a consulta nacional, que é um processo que alguns de vocês já conhecem, né? Então, o guia prático para a implementação da ISO 31000 já foi traduzido, tem um monte de sugestões, técnicas, exemplos de como que as organizações podem aplicar a ISO 31000 dentro dos seus processos, dentro dos seus sistemas. Então, spoiler, em breve aqui vocês terão acesso ao guia prático em português, né? O guia prático, o handbook, já está pronto e publicado na ISO Internacional, vocês conseguem ter acesso no site da ISO, mas agora no Brasil, aguardem um pouquinho, nós já vamos ter a versão brasileira, e é muito importante utilizar as normas brasileiras, porque não só a gente cria uma adesão maior para as empresas aqui no Brasil, como também a gente ajuda a definir um pouco melhor a terminologia, né? Todas essas normas têm lá no sua cláusula 3, termos e definições, né? Então, como que a gente traduz assessment, evaluation, a própria tradução de risk, né? A questão de tolerância a risco, apetite a risco, né? Então, toda a terminologia é disponível nessas normas. E a ISO 27005, como eu já adiantei, recém-lançada, é uma norma de gestão de riscos de segurança da informação. Ela tem como grande característica que ela está 100% alinhada com a ISO 31000. Isso é fundamental, né? Porque se a gente enxergar a 31000 como uma grande norma guarda-chuva, é importante que as normas mais especializadas, né? Gestão de riscos em gerenciamento de projetos, já vi que temos profissionais de gerenciamento de projetos que trabalham muito com gestão de riscos, e o pessoal de projeto aceita bem a definição de que risco não é só ameaça, risco também é oportunidade, né? Risco corporativo, né? Que são as oportunidades, as análises SWOT, né? Nem tudo são desgraças, perdas, danos, prejuízo, né? Existem muita oportunidade que as empresas precisam se preparar para essas oportunidades, que são incertezas que trazem benefícios, né? E a ISO 27005, em segurança da informação, ela trouxe também uma novidade bem interessante, né? Porque para os profissionais de segurança, ela deixa claro que existem duas abordagens, talvez uma abordagem mais tradicional, que é essa abordagem baseada em ativos, do lado direito, né? Que é quando a gente faz uma análise em TI, uma análise mais bottom-up, né? De baixo para cima, onde a gente analisa um ativo, analisa um notebook, analisa um servidor, analisa um ambiente e consolida esses riscos até que a gente possa ter um grande risco corporativo lá em cima, né? Mas traz também uma outra abordagem,
que é o que ela definiu, Asset-Based, Event-Based Approach, que é uma abordagem baseada em eventos, que o pessoal de gestão de riscos corporativos talvez esteja mais familiarizado, né? Que é olhando, sob o ponto de vista de negócio, identificar situações, eventos, circunstâncias que possam, de uma certa forma, afetar negativamente ou positivamente os negócios, e daí desdobrar até chegar de novo ao nosso ativo, ao nosso servidor, ao nosso ambiente, né? E também a ISO 27005, ela traz dentro da ideia de abordagem as abordagens qualitativas e as abordagens quantitativas. Esse aqui é um exemplo de uma escala quantitativa da ISO 27005. Eu vou depois deixar para vocês disponível a nossa apresentação. Lembrando que vai estar disponível também no YouTube, vocês têm acesso a alguns desses slides. Mas a ideia é que alguns desses modelos eles devem ser, na verdade, baseados dentro de padrões estabelecidos, né? E no caso de riscos da informação ou risco cibernético, existe o OpenFAIR. FAIR é a abreviatura de Factor Analysis of Information Risk, que seria risco de informação baseado em análise de fatores. Então, o FAIR tem uma taxonomia bem definida em relação a o que é um risco baseado em frequência e magnitude, e nós podemos dizer aí que temos como vantagem que o OpenFAIR foi traduzido para português. Então, nós temos aí o Body of Knowledge do OpenFAIR, que basicamente são dois documentos, né? O documento de análise de risco e o documento de taxonomia. Nós tivemos aí a honra de ter participado na tradução desse documento. Isso traz aí uma maior adesão ao OpenFAIR aqui no Brasil, né? A ideia toda parte da premissa de que nós precisamos ter um modelo preciso, um modelo de risco preciso, né? Com isso, os resultados são medidas relevantes, significativas, a gente consegue comparar esses resultados, as decisões tomadas em relação a esses resultados são bem informadas, né? E com isso a gente tem, no alto nível, uma gestão eficaz, gestão em todos os níveis. Para ter esse modelo de risco preciso, né, é que a taxonomia do FAIR ela traz vários desdobramentos desses fatores, né? Então, por exemplo, a frequência do evento de perda, que é o risco propriamente dito, caso ele se materialize, ela é um produto da frequência da ameaça, né? Nós podemos ter muitas ameaças, só que depende da nossa resistência, da nossa suscetibilidade. Se você está muito vulnerável, essas ameaças se concretizam mais e aí os seus eventos de perda vão acontecer com mais frequência. Por sua vez, a frequência de ameaça depende da frequência de contato. Se eu tenho muito inimigo, agentes de ameaça, os hackers, etc., atacando, e tem uma probabilidade deles agirem, essa frequência de ameaça é maior. Então, se a gente perceber, mais do que a taxonomia, essa é uma forma de pensar risco, uma forma de pensar como é que o risco lá em cima se materializa, baseado em toda uma árvore de frequências, como calcular essa frequência, e baseado numa árvore de perdas, né, que são a magnitude ou a severidade, né, ou o tamanho dessas perdas, que são perdas para nós, perdas primárias, e perdas que possam ocasionar perdas para uma parte secundária, mas que nos afetam. Né? Então, isso nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, né, em questão de algumas premissas básicas. Né? Para risco quantitativo, é fundamental que essas premissas sejam bem embasadas, estão trabalhando aí com números disponíveis no mercado, registros de perdas que acontecem nas organizações, né? Quantas perdas eu tive no ano passado com contaminação por vírus? E a cada contaminação, em média, qual foi meu prejuízo? A horas do usuário parado. Então, eu vou colecionando, vamos dizer assim, esse catálogo de premissas para que ele possa ser utilizado, então, quando eu estiver no meu processo de avaliação. Segundo a ISO, o processo de avaliação ele é identificar o risco, que é uma descrição clara de um cenário de risco, analisar esse risco, né, que é colocar um número, uma métrica para quantificar esse risco, seja de uma forma qualitativa ou seja de uma forma monetária, quantitativa, e aí, em cima disso, então, tomarmos a decisão se esse risco é aceitável ou não é aceitável, e se não é aceitável, o que é que nós precisamos fazer.
Nessa questão de tratamento, é importante também entender, assim, dentro de uma visão de uma modelagem bastante precisa, é que todo controle que eu implemento na organização, de uma certa forma, né, pensando dentro da ideia aí do risco negativo, né, da minha ameaça, onde eu quero minimizar esse risco, os controles são implementados para, por exemplo, reduzir essa minha frequência de contato, que são esses controles evasivos, né? Eu posso também ter controles que dissuasivos, né? Quer dizer, que tiram o incentivo para que o meu contato possa agir, né? Com isso diminuir a minha frequência de ameaça. Eu tenho a maior parte dos meus controles de segurança são controles que aumentam a minha resistência, né? Então, quanto maior a minha resistência frente à minha ameaça, menor a ocorrência de meus problemas. Ou tem, finalmente, aí os nossos controles responsivos, né? Que trabalham uma vez que aconteceu um problema, o que eu preciso fazer, né? Dentro dessa visão, eu consigo, de fato, ter aí uma relação de custo-benefício dos meus controles. Esse é um exemplo. Suponha um risco atual aí de 7 milhões, onde eu identifico aí um determinado controle que me custa 321 mil para implementar, e caso eu implemente, esse meu novo risco residual reduz de 7.600 para 360. Ora, isso me parece uma taxa de retorno muito boa, né? Porque eu invisto 320 mil dentro de um controle, né? Implementar um múltiplo fator de autenticação ou um sistema de gestão de vulnerabilidade, como foi apresentado aqui, e eu tenho a minha redução do risco para um nível que, por exemplo, pode estar vermelho hoje, de um risco não aceitável na minha organização, mais de 7 milhões, para um risco que pode ser, por exemplo, aceitável, onde eu só preciso monitorá-lo, né? Então, essa é a ideia em relação à visão da gestão de riscos, e eu queria só fechar um pouquinho falando um pouco sobre a questão da automatização. Alguns desses processos de análise de estimativa seriam praticamente impossíveis de fazer sem que a gente pudesse ter um sistema que nos apoiasse nesse sentido, né? Então, acho que vocês já tiveram numa apresentação do Eduardo Poggi a apresentação do Enterprise Manager, né? Que é a nossa solução para a gestão de riscos corporativos, e ele trabalha tanto com riscos qualitativos quanto riscos quantitativos, né? Também desde uma abordagem bottom-up uma abordagem top-down, então o Enterprise Manager para riscos corporativos. O Cássio apresentou o Security Manager, que é específico para a gestão de riscos com foco em vulnerabilidade, em foco em controles, né? Tem também o 27K Manager, que apoia as organizações a implementarem 27.000. E agora eu vou apresentar bem rápido para vocês o QuantRisk, que é uma solução também da Módulo, todas essas soluções construídas em torno do Risk Manager, muitos de vocês aí usuários do nosso sistema, né? E que visa exatamente seguir a ideia da metodologia do OpenFair para nós chegarmos nos riscos quantitativos, né? Então, começa com ferramentas para que a gente possa identificar, no caso, cenários de risco. Aqui, alguns dos nossos exemplos estão voltados para risco cibernético, mas é muito importante dizer que tanto o QuantRisk quanto o OpenFair, eles não se restringem a riscos de segurança ou riscos cibernéticos. A metodologia pode ser utilizada para riscos ambientais, para riscos de compliance, para riscos de saúde e meio ambiente ocupacional, né? Então, aqui, o meu cenário de risco ele é cibernético, né? Portanto, o meu agente da ameaça é o cybercriminoso, um funcionário interno, né? As minhas ameaças são de destruição de dados, revelação indevida, né? E a minha perda tradicional da segurança de confidencialidade, integridade e disponibilidade. A partir desse cenário identificado, eu tenho uma interface bem intuitiva para que eu possa interagir para definir ali os fatores do FAIR. Definindo lá os fatores do FAIR, e a gente utiliza a metodologia de que, hoje em dia, existe a diferença entre acurácia e precisão. Acurácia, a gente está certo. Precisão é qual é o grau de certeza que eu tenho dentro de uma faixa, né? Então, a gente utiliza um modelo de valores mínimo, médio e prováveis, né? E aí, baseado nesses números, a gente consegue utilizar aí ferramentas sofisticadas de estatística, simulação de Monte Carlo, onde a gente roda mais de 100 mil simulações, e a gente consegue gerar os números quantitativos de uma maneira bastante confiável, né? Então, eu diria que sem o uso de ferramentas, fica muito difícil a gente conseguir utilizar esses modelos quantitativos, mesmo que se utilize planilhas, né? Mas
a ideia é que a gente possa, de fato, baseado na identificação do cenário de risco e nas estimativas, conseguir ter, mais do que números, né, ter gráficos onde a gente consegue analisar, por exemplo, aí nesse case de ransomware, né, que é um tema que as empresas estão bastante preocupadas, né, identificar, por exemplo, que eu tenho lá uma ocorrência de frequência de ransomware dentro da minha organização, que é mais provável, né, que dando 0,2 ocorrências ao ano, significa que eu estimo que uma vez a cada 5 anos eu posso ter uma ocorrência de ransomware na minha organização. No mínimo, eu acho que eu vou ter uma vez a cada 10 anos, né? E no máximo uma vez a cada 2 anos, né? E eu vou estimando essa distribuição, né? Usando a simulação de Monte Carlo, e cada vez que eu tiver um caso de ransomware, o mais provável, baseado em vários fatores, é ter um prejuízo em torno de 16 milhões, né? Mas eu posso chegar a ter prejuízo na ordem de 120 milhões, né? Então, a partir dessas duas distribuições, eu consigo fazer os cálculos e chegar, então, às minhas medidas de risco. Esse é outro exemplo, roubo de dados, né, também bastante preocupante hoje em dia. Repara que, em termos de gráfico, a curva é um pouco mais normal, né? Então significa que, estatisticamente, a partir do mais provável, o que está menos do mais provável e mais do mais provável está mais ou menos bem distribuído, mas eu consigo também analisar aqui que, sei lá, 90% dos casos, o meu prejuízo está abaixo de 50 milhões, né? Sendo que em muito maior número de casos, meus prejuízos são pequenos, mas eu tenho a chance aqui, onde, na verdade, eu preciso ativar meus projetos de GCN para riscos que, se acontecerem, se materializarem, o prejuízo é enorme, né? Então, com isso, eu consigo apreciar. O Fernando Neri vai falar logo em seguida sobre riscos em LGPD, mas vazamento de dados pessoais, né? Eu posso ter vários pequenos vazamentos aqui que me dão pequenos prejuízos, né? Mas eu posso ter situações onde esse meu prejuízo se torna, por exemplo, inaceitável. Uma das medidas de tratamento de risco pode ser eu fazer um seguro cibernético, né? Nesse caso desse prejuízo inaceitável, eu poder compartilhar ou dividir esse risco com as organizações. Então, o QuantiRisk ajuda a definir não só a nossa medição de risco, mas também selecionar a parte de controles, né? A gente utiliza, conforme o Cássio Ramos apresentou, os controles do CIS V8 para a parte de riscos cibernéticos, né? E uma vez selecionado um controle, eu posso voltar naquela minha árvore de análise e definir novos valores, uma vez que aquele controle fosse implementado, né? A nossa famosa técnica de what if. E se eu implementar esse controle? Então, eu descubro, por exemplo, que se eu melhorar, por exemplo, meus processos e procedimentos de backup, eu posso não diminuir a frequência de ransomware. Mas se acontecer o meu ransomware, a minha magnitude de perda vai despencar, né? Então, é esse tipo de análise, esse tipo de embasamento é que nos permite tomar decisões melhores informadas, compartilhar essas decisões de forma que os executivos, os comitês, possam, na verdade, comparar as diferentes opções de investir em controles ou alternativas, opções de tratamento, né? E, com isso, ter aí um grande painel, né? Nesse caso, aí, referenciando novamente o CIS, eu consigo analisar cada controle, qual é o retorno que aquele controle tem, né? E, com isso, qual é a prioridade. E fechando nessa visão da nossa maturidade de segurança cibernética, né? Porque sabemos que muita maturidade é menos risco, baixa maturidade é muito risco, né? Então, acompanhar esse painel de maturidade é fundamental. O QuantiRisk possui um painel de maturidade que acompanha não só esses elementos, como também todo o dia a dia do tratamento, as opções de tratamento, até que eu consigo fechar esse ciclo, né? Medindo o nosso registro de perdas, para que as próximas estimativas do ano que vem, quem sabe, sejam mais precisas, com mais informações, com mais dados. Então, é isso. Eu, mais uma vez, incentivo vocês a encaminharem dúvidas e sugestões aqui pelo nosso chat. Eu tenho escrito bastante no meu canal da newsletter, no LinkedIn, sobre esse tema de gestão de risco quantitativo, né? Então, recentemente, um artigo sobre a comparação de gestão de risco qualitativo e quantitativo. Teve recentemente também uma análise específica, né, de um case, né, de como é que nós podemos quantificar o risco de ransomware, que é um tema que está cada vez mais em evidência, né? Como mensurar o risco cibernético, né? Então, esses aí são alguns dos artigos que nós temos publicado, e eu vou copiar para vocês aqui no chat, né, o endereço aqui do LinkedIn da newsletter, que eu já convido vocês a assinarem, que tem semanalmente aí informações sobre esse tema.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, encaminhe suas dúvidas aqui pelo chat. Vou passar para o Fernando Neri, que vai falar sobre gestão de riscos em LGPD. Fernando, a bola está contigo aí. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão de riscos, né, na LGPD. A nossa visão é que, a nossa visão, inclusive, de futuro, né, é que esses conceitos de risco, privacidade, segurança cibernética, eles vão se juntar. Não significa necessariamente, né, que a gente vai ter uma integração entre os departamentos, né, mas pelo menos os conceitos eles precisam ser compartilhados entre os departamentos. Então, se eu preciso fazer segurança cibernética ou segurança em privacidade, em proteção de dados pessoais, eu vou usar o modelo de risco corporativo, porque, na verdade, esses riscos eles precisam todos eles se consolidar e também, uma vez consolidando, eles precisam, a gente precisa realmente, os riscos, né, em geral, os riscos corporativos, os riscos de segurança cibernética, os riscos de privacidade, eles precisam realmente ser consolidados dentro de uma visão corporativa, eles não funcionam sozinhos. Então, mesmo quando você olha lá na LGPD, né, e chega à conclusão, vou mostrar algumas coisas aqui, algumas tendências, inclusive, e você vê que é necessário você fazer a gestão de riscos, você vai chegar à conclusão que também é necessário você juntar esses riscos, inclusive porque muitos riscos são comuns. Se você olhar lá os riscos operacionais definidos, né, pelo Banco Central, como falou o POJ, dentro dos riscos operacionais está o risco cibernético. E hoje, boa parte dos riscos cibernéticos são também riscos de proteção de dados. E mais, né, eles precisam também ser reportados. Por exemplo, um ransomware, como o Alberto falou, ele é o típico risco que, quando ele se materializa, né, e vira um incidente ou vira uma crise, ele precisa ser reportado, sim, para a ANPD. Então, ele é um risco típico de segurança cibernética, mas que ele também atinge a proteção de dados, também atinge o risco operacional. Dependendo da sua área, né, do seu modelo de risco, né, você precisa até alocar capital para determinados riscos. Tenho começado sempre nessas apresentações de fim de ano, mostrando a frase, né, que o ICO, que é a agência reguladora do Reino Unido, ela colocou na apresentação do relatório deles, né, no ICO 25, que foi exatamente o planejamento, né, da agência reguladora. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, porque eu vejo que a ANPD, né, ela se inspira em várias agências reguladoras, então eu acho que isso aí em algum momento vai chegar aqui no Brasil. E eles falam o seguinte, o ambiente, né, que nós trabalhamos, nós, proteção de dados e segurança cibernética, ele é complexo, está movendo o tempo todo, ou seja, toda hora ele é muito dinâmico e está mudando o tempo todo, está sendo atualizado, ou por atualização de tecnologia, ou por atualização de novas violações de dados que surgem. Então, é um ambiente complexo e, obviamente, um ambiente deste tipo, ele é um ambiente que tem muita incerteza. Então, o ambiente que a gente trata, isso quem está falando, é a principal, pelo menos eu acho, agência reguladora do setor do mundo todo, ou seja, ela tem muita gente, ela tem convênios com universidades, ela tem muito dinheiro, ela paga salário alto, então ela realmente, para mim, ela é uma referência assim, super importante, ela tem vários guidelines, eu sempre recomendo, né, para os DPOs acompanharem e usarem até guidelines do ICO, tem outros, tá? Tem o CNIL, que é o da França, o da Espanha, tem materiais assim para conscientização espetaculares. Então, se nós estamos num ambiente de incerteza, temos que trabalhar com risco, né? Porque risco, a definição dele na ISO 31000 é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, quando a gente olha a LGPD, olha os objetivos da LGPD, olha os objetivos de negócio, o risco é exatamente o efeito desta incerteza. E um ponto que é importante para quem está preocupado com o risco cibernético e com risco em LGPD, e com risco corporativo também, é saber que as ocorrências de cibersegurança, a maior parte dela, e muitas vezes todas as ocorrências, são também ocorrências de proteção de dados pessoais. Só tem uma diferença. A lei diz que quando você tem um incidente, você precisa comunicar à ANPD. Nota que é o seguinte, a lei não fala que você tem que fazer gestão de riscos. A gestão de riscos você tem que fazer, porque para chegar a atender a lei, você precisa ter um modelo, um framework de gestão de riscos. Mas a lei fala que você precisa comunicar à ANPD. É o que está escrito lá no artigo 48.
Então, é bem importante a gente estar ligado neste assunto, porque se tem ocorrido incidentes, né, chega uma hora que a gente decide, olha, ocorreu um incidente, é um incidente de proteção de dados pessoais? Sim ou não? Caso sim, preciso comunicar a NPD? Sim ou não? E essa comunicação, ela é estruturada, ou seja, ela é uma comunicação que exige que tem formulários específicos, você precisa ter uma senha específica para fazer a comunicação dentro do seio da Presidência da República. Então, é muito importante a gente estar super alinhado, né, e ligado neste tema. Bom, então... Um minutinho. Bom, então o que ocorre? A nossa visão de futuro é isso, ou seja, nós vamos... O risco, né, privacidade e segurança cibernética, eles precisam de alguma forma se juntar. Gestão de risco, privacidade e segurança cibernética. Esse aqui realmente é para onde a gente tem atuado bastante e discutido com o nosso cliente. Mas, de qualquer maneira, existem ações, muitas vezes, eu tenho a minha área de risco, a área de risco cuida exatamente da sua área de risco, mas ela precisa interagir com privacidade por causa dos riscos de privacidade. Privacidade precisa interagir com segurança cibernética por causa das ações de segurança cibernética, né? Muitas delas, inclusive, escritas explicitamente na lei. E o Roberto mostrou também, né, essa integração, né? O Cássio também mostrou essa integração entre riscos e segurança cibernética. Só que se a área de segurança cibernética usar um método, privacidade usar outro método e o risco corporativo usar outro método, a corporação tem um problema. Então, é importante realmente a gente estar alerta e ligado nesse assunto. Bom, uma forma de resolver problemas complexos, né, e com muitas incertezas, é você reduzir e depois reabrir, né? Reduzir, estruturar e depois reabrir. A LGPD, essencialmente, é isso. A LGPD é feita para o direito do titular. Ela não é uma lei empresarial, não é uma lei organizacional, não é uma lei tecnológica, ela é uma lei de direitos, ela se encaixa na lei de direitos. Dentro do ESG, a LGPD entra no S. Então, o direito do titular é o essencial para a sua organização justificar o direito, porque usa o dado do pessoal do titular, precisa definir uma hipótese de tratamento. E você tem as operações de tratamento de dados pessoais, que aí é tudo que você tem. São os seus sistemas, são os seus processos, são as pessoas que utilizam, é documento em papel, é o arquivo, tudo isso aí faz parte da operação de tratamento de dados pessoais. Então, ou seja, a gente reduz o modelo, reduz o entendimento para depois poder multiplicar. Então, conceitualmente, a LGPD, o atendimento à LGPD, o atendimento à proteção de dados, né, ela é essencialmente dessa forma. Então, a LGPD ela tem 3 tipos de risco, tá? Interpretação minha, se alguém tiver alguma sugestão ou correção, fiquem à vontade. Tem o risco ao titular. Esse risco é falado explicitamente na LGPD, inclusive, você precisa saber qual é o tamanho do risco, inclusive porque risco pode ser positivo ou negativo. Esse é essencial. A LGPD, ela confunde esse modelo um pouco. Às vezes tem um local que ela usa o risco em contraponto à oportunidade. Só que quando você tem um risco, ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, o risco positivo ele é uma oportunidade. Então, o risco ao titular, que é essencial, você precisa entender isso. O risco de não conformidade, que está ligado às responsabilidades e às sanções, ligado ao risco ao titular, e o risco das operações de tratamento de dados pessoais. Obviamente, todos esses elementos se ligam, tá? Mas você precisa dividir cada um desses elementos, porque o risco de não conformidade é você saber como que você está estruturando. Inclusive, o risco não necessariamente é uma multa. As pessoas se colocam muito na multa. Mas tem exigência de clientes, tem exigência do próprio negócio, tem exigência dos controles internos. Então, você precisa enxergar esse ambiente. Bom, então, esse é o modelo, é o framework da ISO 31000. Eu sugiro, né, a LGPD no artigo 50, ele diz que você deve implementar um modelo de boas práticas e governança. Nós entendemos que a LGPD, a ISO 31000, é um dos documentos do seu kit de boa prática para atender a LGPD, para atender o artigo 50 da LGPD. Da mesma forma, também no artigo 38, ele fala sobre o relatório de impacto, que é o DPIA, que essencialmente é uma avaliação de riscos, tá? Então, é importante que você tenha um método. Cara, esse método aqui é espetacular, principalmente se for o método do seu modelo de risco corporativo. O escopo da LGPD nós fazemos uma agregação de temas, tá? Ou seja, a gente pega todo o texto da lei e a gente faz uma agregação dos temas, e essa aqui é a agregação. Então, isso é o escopo da LGPD, tá?
Então, por exemplo, uma coisa, né? Chega uma hora que no artigo 14 a LGPD fala sobre crianças e adolescentes. Legal. Só que você trata separado criança de adolescente, porque as exigências são diferentes, seja para criança, seja para adolescente. Então, nós podemos olhar, né, que você encaixa, quando você vai fazer a avaliação de riscos na LGPD, você pega aqueles requisitos da LGPD e encaixa dentro do framework. Então, quando eu vou fazer um escopo, contexto e critério, eu posso olhar aqui, por exemplo, decisões automatizadas. Eu vou mostrar para vocês aqui que o ICO do Reino Unido ele tem um documento que é de riscos em uso de inteligência artificial. Então, ele tem um documento específico sobre isso, ou seja, o artigo 20 de decisões automatizadas, né, inclusive o marco regulatório da inteligência artificial está em discussão no Congresso Brasileiro, a gente faz essa integração dentro do escopo, ou seja, se você não tem nada, ele não vai entrar no seu escopo, ou você, não, eu não quero fazer o risco da organização toda, quero fazer o risco por operação de tratamento de dados pessoais. O próprio inventário, o direito do titular é essencial, as bases legais, ou seja, é um elemento super importante, o modelo de segurança da informação. E aí você tem, né, que os documentos do SIS, a gente recomenda que você utilize realmente o SIS, pelo menos é a recomendação de hoje em termos de framework. Nós gostamos muito, o Cássio mostrou aí os controles do SIS, eles são realmente de muito alto nível, são super atualizados, são super focados e pragmáticos, e também hoje, né, o Ministério da Economia, o Banco Central, o Tribunal de Contas da União, o Centro de Defesa Cibernética, todos eles usam o SIS. E mais, o SIS ele tem um método de avaliação de riscos. Então, ou seja, você tem aqui os elementos de controle de segurança cibernética já associados, né, a método de gestão de riscos alinhado com a ISO 31000. E a própria fase, né, da gestão de incidente e monitoramento, que está no artigo 48, você faz a associação dele também com elementos dentro dessas ações. Também, né, quando você fala em Privacy by Design é uma avaliação de riscos. No final, você toma uma decisão. Então, isso aqui é bem importante. Bom, você precisa, né, olha só, o artigo 50, lá no parágrafo 2º, inciso 1º, a linha F, ele fala o seguinte, o seu modelo de governança, né, ele deve estar integrado à sua estrutura geral de governança, ou seja, a governança em privacidade, o programa de governança em privacidade, precisa estar alinhado com o seu programa de governança corporativa ou o seu programa de governança pública. E estabeleça e aplique os mecanismos de supervisão internos e externos, ou seja, você precisa estar alinhado com a área de controles internos, com a área de gestão de riscos, com a área de auditoria interna, com a auditoria externa. E você precisa também, inclusive, porque tem muita armadilha. Tá? Eu já participei em algumas reuniões com áreas de controles, por exemplo, com auditorias solicitando relatório de impacto de 100% dos processos e também solicitando o modelo de consentimento de todas as operações de tratamento de dados pessoais. Cara, nesse cliente especificamente, um cliente especificamente que eu trabalhei, nós fizemos a avaliação e só 1% das operações de tratamento de dados usavam a hipótese de tratamento do consentimento. E a auditoria queria ver para todos, ou seja, não fazia sentido. Você tem que voltar e negociar com a auditoria. Falar, cara, você está equivocado nessa exigência. E hoje a gente vê algumas organizações que tem tomado a decisão de consentimento zero. Ou seja, ele simplesmente não tem a operação de tratamento de dados pessoais, não tem a hipótese de tratamento de consentimento em nenhuma operação. Tomou essa decisão e, obviamente, essa decisão é certo ou é errado? Cara, eu sempre acho que é certo, porque ele tomou a decisão baseado no apetite a risco dele. Cada um faz esse modelo e toma as precauções. Então, se a organização tomou a decisão, ela tende a ser considerada certa, independente de opiniões. Obviamente que as opiniões ajudam a você a tomar decisão. Bom, então na LGPD, em vários lugares, é falado sobre risco, associado ao relatório de impacto, aqui no artigo 5, inciso 17, associado às orientações, né, também para o relatório de impacto, sempre usando, por exemplo, o termo mitigação de riscos, ele não está na ISO 31000, que está lá é tratamento de riscos. Mas até, às vezes, a gente precisa interpretar se ele quer falar aqui realmente em mitigação ou se quer falar em tratamento, e a mitigação é um dos elementos do tratamento. Então, é importante a gente entender isso e ter dentro do nosso modelo de gestão de riscos. O controlador deverá comunicar à autoridade a ocorrência de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Presta atenção nisso aqui, ó, risco ou dano relevante aos titulares. Esse princípio aqui,
O que é um risco ou dano relevante? Quem é que avalia? Qual é a régua que a gente utiliza? É isso aqui, né, que a gente precisa tratar dentro da LGPD. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Escreve aqui para a gente. Manda no chat. E ele fala aqui, ó, a comunicação deverá ter os riscos relacionados ao incidente. Nota o seguinte, aí aqui você tem duas visões. Quais são os riscos que se materializaram naquele incidente ou quais são os riscos decorrentes da ocorrência daquele incidente. Então, vários elementos você precisa interpretar. O que é importante é que essa interpretação precisa estar no seu modelo de gestão de riscos na LGPD. Da mesma maneira, a gente tem aqui, né, os controladores e operadores, eles devem também tratar mitigação de risco. Também fala aqui sobre avaliação de risco e impacto à privacidade dentro do programa de governança. Ou seja, o seu programa de governança precisa ter um modelo de impacto à privacidade. A NPD, aí vem aqui um ponto bem relevante, tá? Que ele diz o seguinte, compete à NPD também falar sobre risco, ou seja, quando falar editar regulamento sobre proteção de dados pessoais, bem como os relatórios de impacto. Olha o relatório de impacto de novo associado a risco. Pessoal, para quem trata a LGPD, relatório de impacto é avaliação de riscos, tá? Então, em cada tratamento, representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados previstos nessa lei. Cara, uma lei não é um framework, tá? Então, se você rodar um compilador numa lei, ele vai funcionar em termos sintáticos, né? Em termos semânticos, ele vai dar erro. Então, é bem importante a gente ter esse alinhamento. A questão é o seguinte, a NPD soltou a agenda regulatória, tá? Quem quiser ver, vai lá no Google, agenda regulatória NPD, você vai chegar nela. O item 1 é dosimetria. Isso aqui tem a ver com gestão de riscos total, né? Quando você fala risco é impacto versus probabilidade, a dosimetria é um dos elementos do impacto. Comunicação de incidentes. Tem tudo a ver lá, né? O Alberto falou, risco baseado em evento, né? O Pós também falou, né? Então tem tudo a ver. O risco materializou, você precisa comunicar. Só que você não precisa comunicar todo. Você decide qual você comunica e qual você não comunica. Da mesma forma, ó, relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Tudo isso aqui está na agenda da NPD, tá? Vou mostrar para vocês o que é uma agência reguladora que tenha uma maturidade e um tempo de vida maior do que a NPD. Definição de alto risco e larga escala. Lembra que eu falei lá atrás? Bom, você precisa falar que tem que tomar uma ação quando definir o que é alto risco. Legal, tem coisa que é óbvio que não é alto risco, tem coisa que é óbvio que é alto risco, mas no meio, entre as duas, tem um monte de coisa indefinida. Então, a NPD vai ajudar você a fazer isso aí. E as medidas de segurança técnica e administrativa, inclusive um elemento básico aqui, ó, padrões técnicos mínimos de segurança. Quem é do governo federal, né, quem tem uma estrutura ligada, né, à União, o Tribunal de Contas está começando a falar nisso aqui, ó, padrões técnicos mínimos de segurança. E a NPD também vai atuar em cima disso aqui. Bom, então a gente tem também aqui, né, a própria GDPR, ela fala muito sobre risco. Olha que interessante aqui, ó. Essencialmente na LGPD, o relatório de impacto ele é reativo, ele não é proativo. Ele fala, a NPD pode pedir o relatório de impacto. Na GDPR, o relatório de impacto é proativo. Quando é que você define o relatório de impacto? Quando implicar um elevado risco para os direitos e liberdade das pessoas singulares. O responsável, isso aqui é RGPD, tá? É a versão oficial da tradução da GDPR publicada em Portugal. Antes de iniciar o tratamento, uma avaliação de impacto das operações de tratamento previsto sobre a proteção de dados pessoais. Então, essa avaliação de impacto, ela é uma avaliação de risco. Não existem métodos de avaliação de impacto, né? O Alberto falou na 31.010, que fala sobre esse elemento. E também a própria GDPR, né, ela tem várias orientações, olha só, ela orienta você, isso aqui está lá dentro da GDPR, quais são os riscos, né, de direitos e liberdade de pessoas naturais. Então, nós temos base, e a NPD tem feito trabalho espetacular com relação ao entendimento, à definição desses elementos. Aí também você tem, ó, dentro do ICO, tem exemplo, né, de alto risco. Então, esse exemplo de alto risco, lembra? Eu tenho que fazer um relatório de impacto quando representar alto risco. Então, aqui começa a trabalhar. Ó. Quando você trabalha com crianças ou um público vulnerável, que tem a vulnerabilidade, você precisa fazer um relatório de impacto. Quando você faz monitoramento de GPS, também precisa. Quando você tem dados biométricos ou genéticos, você também precisa. Quando você faz coleta que o dado não foi pego diretamente com o titular, você precisa fazer também isso aí. Quando você tem um volume grande também,
quando aquele tratamento, né, ele tem inteligência artificial e pode restringir o acesso ao denial of service. Aqui não é denial of service de restrição de internet, não, tá? Do ponto de vista do titular. Ou seja, eu faço um modelo, represento, quem for bonito eu deixo entrar, quem for feio eu não deixo entrar. Isso aqui usando a inteligência artificial. Na LGPD está no artigo 20 isso aqui. Risco à saúde, né, o dano físico, e também inovação. Olha só, o ICO já fala isso, deve ser isso que a NPD deve fazer aqui no Brasil. Mas se você está montando um modelo de risco, você precisa saber essas coisas, para já se preparar, ou seja, não é nada complicado, tá? Qualquer um que está aqui vai olhar esse ambiente e vai entender o que é, ou seja, como se fosse um checklist para você aplicar as suas atividades. Da mesma forma, como eu falei para vocês, né, a própria agência reguladora, e esse é um ponto interessante, as agências reguladoras de proteção de dados no mundo todo, elas são educativas, elas trazem novos conceitos. Então, aqui tem um toolkit da agência reguladora do Reino Unido para falar sobre inteligência artificial e proteção de dados. Você baixa lá uma planilha, acessa, faz as suas avaliações, ou seja, fornecida exatamente por aquele que também vai supervisionar e aplicar as sanções. Da mesma maneira, ele tem orientações para transferência internacional de dados pessoais, né, quais são os riscos que existem. E também uma coisa interessante, aí vale um ponto de atenção, eles estão adotando, né, o POD falou sobre isso aqui, né, sobre o pensamento baseado em risco, eles estão adotando lá, e eu acho que a NPD, tudo tende para que ela também atue assim, porque no Brasil, a CVM, o Banco Central e a SUSEP, pelo menos, já fazem a abordagem baseada em risco. Então, a atividade de regulação é baseada em risco. Então, olha só, o nosso foco, né, é buscar quem tem alto risco e não conformidade. Olha só, se a agência reguladora está fazendo isso, você também faz isso do seu lado, né, exatamente para fazer esse alinhamento. E, no final, a nossa visão de futuro é essa, ou seja, que nós vamos integrar todos esses elementos. Então, vai ter integrado a gestão de risco na LGPD com a gestão de risco de segurança cibernética, com a gestão de risco corporativo. E nós estamos à disposição de vocês, né? Vocês já viram aí, nós temos o nosso processo todo automatizado e podem contar conosco, tá? E o Alberto aí vai administrar os minutos finais. Hoje a gente teve muita pergunta e todo mundo falou muito, mas eu acho que foi bem bacana, tá? Nós vamos também soltar a gravação. Quem quiser aí, a gente pode também... nós vamos disponibilizar para vocês. Se o Brasil não se classificar na hora do jogo, você vê a live ao invés de ver a gravação da live ao invés de ver o jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda. Acho que resumiu bem. Hoje a gente foi um pouquinho mais do horário, estamos quase chegando no nosso horário limite, mas chegaram várias perguntas, eu vou endereçar rapidamente elas. Algumas aqui para o Eduardo Pode, começando na ordem, né? Que tem um pouco a ver com a questão de um comentário, né, da utilização da ferramenta Bowtie, né, que o sistema Enterprise Manager ele já está alinhado com a metodologia do Bowtie, e também um pouco sobre aqui a pergunta sobre critérios para adoção. Qual é o mais recomendado, né? Qual desses métodos seria mais utilizado aí, o mais recomendado do Enterprise Manager? Pode. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou tentar pegar aqui a ISO 31010 e 31010, ela tem diversos métodos para o processo de identificação, análise e avaliação de riscos. O Bowtie, ele, até compartilhei minha tela, o Bowtie é o melhor usado. Por que ele é o melhor usado? Deixa eu tentar pegar aqui até a tela do Bowtie, tá? O Bowtie, ele trabalha com um conceito aí, olhando aqui dentro do microcosmo de cada risco, né? Ele permite que você, na linha do tempo, organize o entendimento do risco a partir de causas, eventos e as consequências. Aqui, consequências primárias, assim, onde está dentro daquela célula. Claro que pode ter essas consequências, podem gerar o que a gente chama de cadeia de causa e consequência para toda a empresa, gerando até no final aí, como a gente está falando, ou seja, um impacto na empresa através de multas, etc., perda de negócio e assim por diante. Eu recomendo o Bowtie, porque ele dá uma ordem lógica naquilo que você está identificando. Ou seja, você identifica as causas, identifica o que pode acontecer, o evento propriamente dito, e a consequência na sua empresa. Então, Alberto, os métodos e processos são vários, mas eu recomendo o Bowtie porque ele é simples e ele pode ser aplicado aqui dentro do conceito. Eu só não peguei o resto da pergunta, Alberto, você pode me lembrar aí?
Ok Eu não no sei se Bowtie. você disse que apresentou a tela, mas eu acho que não apareceu para a gente, não. Mas nós estamos com o tempo apertado. A questão Uhum. era qual o método que a gente, na verdade, recomenda incorporado no Enterprise Manager. Incorporado no Enterprise Manager é o Bowtie. Tá? O Enterprise Manager ele tem até uma similaridade com o FAIR, que é orientado a eventos, e isso aproxima tanto o gestão de riscos em riscos cibernéticos com riscos operacionais, até porque os riscos cibernéticos é um tipo de risco operacional. Então, a gente entende que essa conexão leva a você usar um modelo orientado a eventos. Acho que até já respondendo a outra pergunta que tem aí em seguida, né, Alberto? Que é a pergunta de que muita gente fazia análise de risco no Bitbyte. Agora, você, com essa possibilidade de trabalhar orientado a eventos, e ela se aproxima do FAIR, a gente consegue aplicar o mesmo processo tanto para riscos cibernéticos quanto para riscos operacionais, seja de forma quantitativa ou qualitativa, favorecendo essa proximidade e conseguindo dar uma visão única e centralizada para os gestores de risco da organização e para os diversos pontos, as diversas áreas de risk owners onde estão os gestores. É isso. Obrigado, Pode. Cássio, tem aí uma pergunta do Comitê PayFace para você sobre, acho que na questão de tratamento, né, o que seriam ações de rotina versus o que seriam melhorias de processo, e também depois uma pergunta do Leandro, que para usar o novo módulo de gestão de vulnerabilidade, lá o Security Manager, se ainda é preciso usar um scanner de vulnerabilidade para coletar os sistemas. Tá bom. Obrigado aí pela pergunta, tá? Bom, primeiro, né? Se eu entendi bem, como é que a gente foge dos planos de ação que envolvem ações de rotina, né? Como é que a gente cria primeiro as ações de rotina? As ações de rotina, elas estão descritas no processo. E como é que a gente descreve essas ações no processo? Obviamente, seguindo as melhores práticas. Então, para descrever um processo, por exemplo, de gestão de vulnerabilidades, a gente verifica lá na 27001, na 27002 e no CIS quais são as ações, qual é a periodicidade, se a gente tem que definir responsável, dono do processo, etc. Então, é isso que a gente define no processo e cumpre o processo. E como é que a gente faz essa melhoria que ele definiu aqui como, ao invés de melhoria dos processos? A melhoria do processo, sendo específico, por exemplo, na gestão de vulnerabilidades, existe um processo na 27001 que define os requisitos de melhoria contínua. Então, a gente vai lá de tempos em tempos, a partir dos feedbacks, a partir do processo sendo utilizado, funcionando, a gente define melhorias que podem ser implementadas no processo. Então, acho que basicamente é isso. A rotina é o que está no processo e a melhoria do processo, ela vai, vamos dizer, ela é clamada pela melhoria contínua dentro da própria ISO 27001, que é o framework que a gente usa para fazer isso. Sobre essa pergunta para o uso do novo módulo de gestão de vulnerabilidades, ainda é preciso ter um scanner. Sim, tanto o scanner que coleta as vulnerabilidades. Eu apresentei para vocês a gestão contínua de vulnerabilidades, mas a gente poderia ter a gestão contínua de hardening, de controles de hardening, que também segue os mesmos padrões. Gestão de pessoas, isso tudo o Security Manager fornece de forma nativa. Gestão contínua de TDI, vamos dizer, são submódulos dentro do Security Manager. Mais especificamente para a gestão de vulnerabilidades, a gente precisa de uma ferramenta de scan, por exemplo, o OpenVise, o Nessus ou o Qualys. O que o sistema tem é que ele é parametrizável para a gente, recebendo um arquivo XML ou um arquivo Excel, a gente subir essas informações para o sistema. Então, a gente faz a coleta com uma dessas ferramentas de vulnerabilidades, tem um output, que é um XML, um Excel, a gente parametriza o sistema e sobe essas informações para o sistema. A partir daí, essas informações são processadas de acordo com os ativos que foram inseridos no inventário de forma automática ou manual. Tá? Então, a resposta é sim, e a gente trabalha normalmente com esses três que foram citados, OpenVise, Nessus e Qualys. Tá bom, Alberto? Obrigado aí. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Cássio. Bom, tem essas algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou tentar responder de uma maneira mais ou menos integrada, né? A questão de quais seriam os critérios para a escolha da avaliação ou do método
A gente, na Módulo, e vocês têm visto aí as várias ferramentas que nós estamos apresentando, né? O Enterprise Manager para risco corporativo, o Security Manager para a parte de segurança, o LGPD Manager para questão de riscos em LGPD, o QuantiRisk para gestão de riscos quantitativos, e, na verdade, todos eles são equipados seguindo o que nós chamamos na Módulo do módulo Meta Framework, porque justamente o que a gente acaba encontrando em cada empresa, em cada momento, são métodos diferentes, processos diferentes, ainda que todo mundo adote a ISO 31000, a ISO 27000, elas dizem o que fazer, mas não dizem como fazer. E nós temos trabalhado muito ali, uma pergunta do Nicodemos, né, para começar do zero, uma matriz de risco, seria interessante planilha manual ou já um sistema? Também ali é uma pergunta do Marcos Vinícius, para a questão de controles compensatórios, se a gente possui um benchmark para introduzir a clientes que não possuem experiência com essa área. Nós temos trabalhado muito aí, Nicodemos, Marcos, com um conceito aí de maturidade, né? Fazendo a avaliação de maturidade da organização, porque muitas vezes depende do nível que você está, depende se você já usa ou não usa uma ferramenta, se tem ou não tem método, se existe ou não normas e procedimentos já estabelecidos. E a ideia é que essa jornada de gestão de risco, ela, na verdade, seja muito mais um processo do que um projeto, né? Então, a gente vai ajudando o cliente, na verdade, a aumentando o seu nível de maturidade. Então, até mesmo no uso do QuantiRisk, mas eu não tenho informações nesse momento. Mas você tem muitas informações. E é incrível como a gente descobre como as organizações têm informações e elas não sabem que têm, né? Então, todo um trabalho aí de consultoria também, não só de uso da ferramenta, mas de apoio metodológico para que as empresas aumentem seu nível de maturidade em todas as direções. E aí teve uma questão específica do Leandro, só para fechar, endereçada para mim aqui, que ele já trabalha com Risk Manager numa abordagem aí, que é uma abordagem bottom-up, orientada a ativos, né? Como que agora ele no risco corporativo, trabalhando mais orientado a evento. A gente vê aí, Leandro, que, na verdade, talvez ativos seja o elemento-chave que liga essas duas metodologias, né? Porque quando você faz análise baseada em ativo, essencialmente você analisa servidores, notebooks, ambientes, etc., pessoas, né? E ela tem ativo, propriamente dito, e quando você também define os cenários de risco baseado em evento, também existem ativos que suportam aqueles cenários, né? Então, essa integração mais ou menos acontece ali, em termos de metodologia, de novo, é um trabalho de você caminhar evoluindo. Eu vou passar para o Fernando, acho que o nosso tempo ficou bem apertado hoje, Fernando. Algumas perguntas você já deve ter visto aí, senão eu te leio aqui. Questão de riscos para o titular de dados, a questão de normativos e compliance da NPD. Eu acho que você pode responder e fazer o fechamento aí, por favor. Ok, Alberto. Bom, em termos gerais, né, até enquanto vocês estavam falando, estava vendo as perguntas que estavam entrando aí, e acho que eu tratei alguns assuntos com relação a isso, principalmente, né, o ponto relativo à NPD, a atuação da NPD. Nota que a NPD ela não está sozinha, né? A gente vê, por exemplo, diversas iniciativas do Banco Central, da Secretaria de Controle de Estatais, do Tribunal de Contas da União, a própria Anvisa também, ela possui algumas iniciativas que falam sobre LGPD. Nós temos notado realmente que todas as agências reguladoras elas realmente vão atuar na proteção de dados pessoais, não só por causa da LGPD, mas por causa também do alinhamento internacional. Ou seja, isso acontece já na Europa, então, e cada vez mais vai ser uma exigência do próprio titular, né, no que se refere à proteção de dados pessoais. Então, esse é um aspecto que é bastante relevante para a gente entender. Com relação ao risco, né, do titular, eu até respondi aqui, a questão é que um dos riscos da LGPD é o risco ao titular. E é necessário realmente você entender bem as operações de tratamento para você fazer esse alinhamento. O documento do ICO que eu mostrei na minha apresentação, daqui a pouco eu já vou disponibilizar aí no LinkedIn, vocês podem ter acesso. O documento do ICO ele fala exatamente sobre isso, né? É aquele modelo que ele faz a avaliação onde você precisa ter o relatório de impacto a partir do nível de exigência, né, e de risco ao próprio titular. Uma outra visão também, né, é a questão da linha jurídica americana, né, que esse ponto, a própria legislação, aquele documento do ICO também que eu mostrei, ele fala bastante sobre isso, como é o tratamento de dados
caso você não tenha recebido o dado pessoal, ou seja, a coleta de dados pessoais não foi diretamente do titular. Porque se você tem uma relação com o titular, por exemplo, uma escola e o aluno, o banco e o correntista, uma empresa de telefonia e o usuário do serviço de telefonia, você realmente pegou os dados pessoais daquele titular. Bom, tem muita interpretação, com certeza, tá? A proteção de dados é algo que em 2023 vai ser uma estrutura bastante forte, e nós estamos à disposição de vocês para conversar, temos acompanhado, temos uma equipe bem preparada para isso, temos errado e acertado aí dentro dos nossos projetos, sempre na visão realmente de procurar dar a solução. Então, estão à disposição, vocês têm aí um QR Code, tá? Caso você queira saber mais alguma coisa, ou contato com qualquer pessoa da Módulo, tá? Pelo LinkedIn, algumas pessoas no meio da reunião já me procuraram via LinkedIn, então podem contar conosco. Então, obrigado a todos, já é dezembro, né? Um Feliz Natal a todo mundo e um bom jogo para todos nós aí. Grande abraço, pessoal, obrigado.